Malili, paz, tudo bem? Paz do Senhor. Então, hoje mais um Errais por não conhecer as Escrituras. E não sei se vocês já ouviram falar, de repente até vocês me ouviram falar, porque muitos pregadores, evangelistas, pessoas que ensinam a Bíblia, mestres, cometem um erro dizendo que Jesus nos mandou examinar as Escrituras. E hoje a gente vai discorrer sobre esse texto. Será que Jesus nos mandou examinar as Escrituras? Será que ele falou explicitamente? Será que quando está escrito na Bíblia aí, pega a sua Bíblia, vai lá no capítulo 5 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. João, capítulo 5, Evangelho lá que João escreveu, versículo 39. Nós vamos discorrer sobre esse assunto hoje e eu tenho certeza que você vai se surpreender. Esse capítulo, ele desperta em nós uma vontade de conhecer mais e mais as Escrituras, porque Jesus aí está dizendo, examinais as Escrituras, porque julgais, ou dependendo da versão da tua Bíblia, tá? Porque cuideis de ter nela a vida eterna. Então, antes da gente entrar nesse assunto, eu queria responder uma pergunta que eu não consegui responder na live passada do nosso irmão André, que está ao vivo aí, com certeza. Ele e a Lu é um casal muito abençoado, casal de amigos. E ele me perguntou no privado, se eu não me engano ele colocou também nos comentários, ou não conseguiu, mas depois me perguntou no privado. Eu achei muito pertinente a pergunta dele. E a pergunta dele é a seguinte: a pergunta dele é se as pessoas que creem que algum santo fez um milagre, que atribui a algum santo, possa ser católico ou possa ser de outra religião, também tem outros santos. E se as pessoas que creem que foi aquele santo que operou o milagre, naquelas pessoas, se elas cometeram o pecado contra o Espírito Santo, se elas cometeram o pecado de ofensa, de xingamento contra o Espírito Santo. E eu achei muito pertinente, porque essa pergunta me fez pensar. Porque, realmente, se as pessoas que atribuem o pecado que Jesus operou a Beelzebu, a qualquer outro santo, qualquer outra entidade, qualquer outro principado, potestade, está cometendo o pecado contra o Espírito Santo. Só que tem um pequeno detalhe, e com essa pergunta me fez raciocinar, porque realmente a pessoa atribui a esse principado, a essa entidade demoníaca, ou a esse santo lá, pessoal que é cristão católico, que não é protestante. Paz, Tati, paz, Fabiano, benção, Lúcia, paz, que bom ter vocês por aí. Paz, pai, que bom você estar por aí. Meu primo Marcos também, pastor Marcos, que bom você estar por aí também, Marcos. Então, continuando, as pessoas que creem que o milagre foi operado, foi feito, foi manifesto por outro santo, não comete pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Elas creem que foi o santo. Elas cometem o pecado de idolatria. E foi bom a gente entrar em idolatria, porque a gente vai falar sobre idolatria no outro contexto, que é o de hoje também. Mas, quando a pessoa sabe que foi Jesus que operou
e ela atribui a essa entidade, aí sim, ela está cometendo um pecado contra o Espírito Santo. Está pecando contra o Espírito Santo. Por quê? Ela sabe que foi Jesus. Ela sabe que foi o Espírito de Deus que operou aquele milagre. Mas ela, para não dar crédito, para não reconhecer, ela pega e transfere para essa entidade. Só que ela sabe que foi Jesus. Então, ela sabendo, comete pecado contra o Espírito Santo. Agora, ela acreditando, crendo que foi o santo realmente, aí não comete pecado contra o Espírito Santo. Aí o pecado é de idolatria. Correto? Respondido? Então, vamos lá. Pastor Paulo, que bom você por aqui. Benção. Paulo também. Ô, apóstolo. Benção você por aqui, gente. Hoje eu estou conseguindo falar um pouquinho com o pessoal, interagir com o pessoal. Está botando aí, a paz do Senhor Jesus. Então, hoje o texto que vai ser discorrido é João, capítulo 5, versículo 39. Eu vou pedir aí que você abra a sua Bíblia nesse texto, porque ele diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais, ou dependendo da tua tradução, julgais, se ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, vamos logo na ferida. Jesus não mandou a gente examinar as Escrituras nesse texto. Ele está falando para os fariseus, por isso que é bom a gente ler esse contexto, e depois a gente vai lá no início, onde essa história começou, que tem muita coisa boa lá, tem pepitas de ouro para nós. Ele falou para os fariseus que eles examinam as Escrituras, porque eles creem que nela eles vão conseguir ter a vida eterna. Só que eles rejeitam aquele que é a vida, que está lá no versículo 40. Vamos ler em outra tradução? Vamos ler agora na tradução NVI, para ficar mais claro. Olha só como está na tradução NVI. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testificam a meu respeito, Jesus falando. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida. Eles querem ter a vida eterna, eles estavam examinando, eles estavam estudando cuidadosamente, minuciosamente as Escrituras, mas estavam esquecendo de reconhecer que aquele de quem as Escrituras falavam estavam ali na frente dele. Então, quando você vê algum pregador, mensageiro, apóstolo, pastor, mestre, ensinando, professor, ensinando que Jesus falou que para nós examinarmos as Escrituras, está errado. Está errado. Amor, você está ao vivo aí, né? Pega um pouquinho d'água para mim, por favor. Então, gente, Pastor Paulo Damasceno também está aí, ao vivo, glória a Deus. Pai, Pastor Paulo. Então, Pastor Paulo, semana passada, estava conosco aqui, só que ele estava na rua, não pôde participar até o final. Mas vamos marcar outra aí, Pastor Paulo, vamos marcar outra. Outro Pastor Paulo também, meu amigo que participou lá do encontro de casais lá conosco também. Vamos marcar também para a gente fazer um errais por não conhecer as Escrituras. Ó, Márcia, você é uma benção. Obrigado, Márcia. Isso, né? Isso que você botou é para quê, Márcia? Para minha esposa pegar água para mim? Porque a voz já está pipocando. Ontem eu ministrei aula de Casados para Sempre. Eu não tenho tanta resistência vocal. Mas vamos lá. Então, quando vocês verem que alguém falou que Jesus falou para nós examinarmos as Escrituras, porque é nelas que temos a vida eterna, está pronunciando erroneamente.
está cometendo um erro equivocado de interpretação bíblica. Porque Jesus aí ele está falando para os fariseus que... Falha nossa, gente. Eu tenho um Google aqui abençoado instalado no meu telefone. Deu uma pausa aí, né? Deixa eu beber água. Que ele... Eu falando, aí ele quer pegar o que eu estou falando e pesquisa para mim. Um dia eu ainda vou conseguir neutralizar isso. Então, recapitulando. Quando Jesus estava falando, examinais as Escrituras, porque cuidais de ter nela a vida eterna e são elas que testificam de mim. O som está baixo, minha esposa falou. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Vocês estão me ouvindo direito aí ou está baixo o som? Para a gente mexer aqui em alguma configuração. Não sei nem se eu vou conseguir, mas vamos lá. Eu já falo alto, vou falar um pouquinho mais alto. Então, quando Jesus fala, examinais as Escrituras, porque cuideis de ter nela, ou julgueis de ter nela, a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Ele está falando para os fariseus, que eles examinam, porque os fariseus eram pessoas que estudavam as Escrituras, que se debruçavam sobre as Escrituras no dia a dia. Para vocês terem ideia, tinha uns tipos de fariseu que eles eram copistas. E eles, toda vez que iam escrever o nome Yahvé, eles iam, lavavam a mão, oravam antes de copiar os pergaminhos da época com o nome Yahvé. E para vocês terem ideia, naquela época existiam os fariseus e existia o príncipe dos fariseus. Quem era o príncipe dos fariseus? Nicodemos. A gente está vendo uma série. Amor, depois bota aí nos comentários para mim o nome da série por escrito. Eu vou falar, mas talvez vocês não entendam porque é em inglês. The Truth. Essa série é muito boa, então eu indico vocês baixarem esse aplicativo aí no celular de vocês. Vão ser 8, como é que fala? 8 temporadas e acho que já tem 8 episódios liberados gratuitamente para nós assistirmos. E essa série, ela fala de Jesus de uma forma muito impressionante. Claro que tem a dramatização, tem as entrelinhas estão completadas, ou complementadas, melhor dizendo, e para dar um sentido no episódio. E é muito bom, gente. Depois baixa aí, The Chosen. Baixa, é um aplicativo, é totalmente gratuito. Para vocês terem ideia, eles vivem somente de doação. Se você quiser doar alguma coisa, vai ter lá um link, um ícone para vocês clicarem e doarem. Mas se vocês não quiserem doar, é só assistir. Muito bom. Paz, Patrícia. Paz, filho. Que bom estar assistindo. Então, gente, quando Jesus falou, examinais as Escrituras, porque cuideis de ter nela a vida eterna, ou examinais as Escrituras, porque vocês acham, vós cuidais de ter nela, ou vós julgais de ter nela a vida eterna, e elas que falam de mim. Jesus está falando para os fariseus. Ele não está falando para nós examinarmos a Escritura. Calma, apesar de nós termos que fazer isso. Temos sim que examinar, ler, interpretar, considerar ponto, vírgula, local, cultura, para quem está falando. Lembra que eu falei sobre exegese e hermenêutica lá na primeira live? O que é exegese e o que é hermenêutica? Exegese é o que o texto significou.
Hermenêutica é o que o texto significa. Exegese a gente interpreta conforme a cultura, para quem está falando, por que está falando, em que época está falando, quem está falando. Exegese é uma interpretação fiel e literal do texto. Hermenêutica é uma aplicabilidade nos dias de hoje. É a gente pegar agora esse texto e aplicar para a nossa vida. Fizemos a exegese agora, certo? Dizemos e vimos e lemos que Jesus falou para os fariseus, para que eles examinam a Escritura, porque eles consideram que nela vai ter a vida eterna, e é ela que testifica de Jesus, Jesus falando. E eles querem procurar a vida eterna, e a vida estava falando com eles, e eles não estavam recebendo. Essa é a exegese. Vamos fazer a hermenêutica agora? Vamos fazer agora? Como a gente aplicaria esse texto nos dias de hoje para a nossa vida? Vamos lá. Jesus falou: vós cuidais ou examinais as Escrituras, porque vós cuidais ou julgais de ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida. O que Jesus está falando para a gente no dia de hoje? Não adianta a gente ser catedrático na Bíblia. Não adianta a gente saber linha por linha, palavra por palavra, texto por texto, livro por livro, versículo por versículo, e não aplicar, não viver. Senão nós seremos como os fariseus, que conhecemos a lei, conhecemos as Escrituras de cabo a rabo, e a Bíblia diz em Tiago que o diabo também conhece e estremece. Conhecer não é o bastante. O bastante é aplicar. Porque os cristãos foram chamados de cristão pela primeira vez em Antioquia? Porque eles foram conhecidos como pequenos Cristo. Cristãozinho. Porque eles foram conhecidos como pequenos Cristo? Porque eles faziam a mesma coisa que Cristo fazia. As pessoas olhavam aquelas pessoas, caramba, eles são muito igual a Jesus, fazendo tudo igual a Jesus. O meu primo Marco, não sei se ele está ainda ao vivo, ele botou uma pergunta no Facebook hoje: o que é ser cristão para você? E eu respondi lá: ser cristão é ser imitador de Cristo, é copiar Cristo em tudo, na prudência, na paciência, no falar, na sabedoria. Ser como Cristo. Ser como Cristo. Ainda que a gente não consiga na sua totalidade, mas a gente tem que procurar se aperfeiçoar, se aproximar ao máximo do que ele foi. Porque só assim seremos conhecidos como cristãos. Você aí alguma vez, alguém já falou para você: pô, você é diferente. Pô, você tem um olhar diferente. Pô, você fala diferente. Pô, você chega e as coisas acontecem, ficam diferentes. Pô, quando você chega, eu sinto uma paz. Você está parecido com Cristo. É nessas horas que nós percebemos que estamos parecidos com Cristo. E isso é muito bom e nos dá uma paz interior, nos dá uma satisfação, é um senso de justiça interior que nós sentimos tremendo, porque estamos sendo aquilo que Jesus quer que sejamos. Então, fazendo a hermenêutica, Jesus está falando assim, não adianta nada. Conhecer as Escrituras, examinar as Escrituras, estudar cuidadosamente as Escrituras, saber tudo das Escrituras e não aplicar no dia a dia, na habitualidade, não adianta. Vocês conhecem as Escrituras, mas agora falta só botar em prática. Aí sim, vocês vão ter a vida eterna. Jesus falando com esse texto para nós hoje, no nosso dia.
fazendo a hermenêutica, o que a palavra diz hoje para nós. Aí vamos continuar. Se vocês querem a vida, venham até a vida, porque a vida sou eu, Jesus falando para nós através desse texto. Eu sou a vida. Eu não sou só a vida, eu sou o caminho. Eu sou a verdade que conduz até a vida. Então, essa é a exegese e a hermenêutica correta, fiel desse texto. Então, se agora, na frente, quando você ouvir falar, examinar as escrituras, tuas orelhas já vão tinir, teus ouvidos já vão ficar atentos para ver como essa pessoa vai aplicar esse texto. Se ela falar, Jesus falou que para nós examinarmos as escrituras, lá em João 5,39, ainda que ele não deu o texto, a Bíblia diz que Jesus falou para nós examinarmos as escrituras, tá errado. Não está errado para nós examinarmos a escritura. Temos que examinarmos a escritura. Mas esse texto, esse contexto, não diz para nós. Diz para os fariseus. E para a gente aplicar hoje, tem que ser assim. Vocês estudam as escrituras. Conhecem as escrituras. Vocês estão em todas as escolas dominicais. Vocês estão em todos os cultos aqui, aprendendo sobre as escrituras. Mas se vocês não aplicarem, Jesus falou lá em João 5,39, examinar a escritura, pois cuidar de ter nela a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Jesus está falando para os fariseus que eles estudam, e não conhecem a Cristo, e não conseguem resplandecer a glória de Cristo, e não conseguem fazer as mesmas coisas que Cristo fez, e não conseguem ser reconhecidos como Cristo. Não adianta. Está perto da vida, mas não tem a vida. Está em frente, conversando, vendo a vida sendo manifestada através da palavra, mas não tem a vida. Porque para ter a vida, tem que praticar as Escrituras. Tem que reconhecer Jesus como Deus, como divindade. Uma das coisas que João queria. Agora vamos lá. As gotas de conhecimento. Uma das coisas que João queria, escrevendo o Evangelho de João, era provar que Jesus era Deus. Era provar a divindade de Jesus. E por isso que João vem trazendo. Jesus falou, eu sou o pão da vida. Jesus falou, eu sou a porta das ovelhas. Jesus falou, eu sou a videira verdadeira. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Tudo em João, tudo em João. Por quê? Jesus falou, eu sou. Então, João queria provar que Jesus era a divindade na terra. Ou é a divindade celestial. Jesus é Deus. João queria tanto provar isso. Por que João queria provar isso? Porque o Evangelho de João, ele foi o último a ser escrito. Se você não sabia disso, o Evangelho de João, ele foi o último a ser escrito. Ele foi escrito no final do século I. Do ano 90 ao ano 100 depois de Cristo. João escreveu por quê? Porque estavam colocando a divindade de Jesus em xeque. Estavam dizendo que Jesus não era Deus. E João foi o que andou com Jesus. E João foi o que não abandonou Jesus. E João foi o que escreveu um evangelho, 3 epístolas, 2 epístolas, 1ª e 2ª João, e escreveu o Apocalipse. João era o mais íntimo de Jesus.
Falando nisso, nessa série The Chosen, João vem chegando, aí Pedro fala assim, ué, já liberaram esse lugar para criança? Por quê? Porque João era o mais novo. Antes deles se encontrarem com Cristo, eles eram pescadores, então eles frequentavam o mesmo lugar. E nessa série, vou dar um spoiler, desculpa gente, deu um spoiler. Aí Pedrão fala para João, ué, já liberaram aqui esse recinto para criança? Porque João era o mais novo. E João foi o que mais se aproximou de Jesus. E João deitava no colo de Jesus, no seio de Jesus. João era o mais próximo de Jesus. João foi o único apóstolo que não abandonou Jesus. Inclusive, eu assisti outro dia uma pregação que a pessoa falou que todos os apóstolos abandonaram o mestre. Ela esqueceu de João. João não abandonou. João era destemido, ele era o mais novo, mais jovem. E aí a gente entende porque os jovens são destemidos, né? Os jovens, eles não olham muito a consequência. Eles querem fazer aquilo e faz o ato. Então João era o mais novo, ele era o mais jovem. Ele não teve medo de morrer. E ele seguiu Jesus na Via Crucis todinha. Ele foi até lá, o palácio lá de Herodes, lá ele estava lá. Quando Jesus estava sendo crucificado, João estava ao pé da cruz com Maria. E aí Jesus fala para ele, mulher, aí está o teu filho, fala para Maria e fala para João, João, aí está a tua mãe. João, ele queria provar que Jesus era Deus, era um dos motivos de João escrever o Evangelho. Por isso que ele foi o último a escrever os Evangelhos. As cartas de João já estavam circulando pelas igrejas, que são chamadas de epístolas universais. Mas o Evangelho foi um dos últimos. E por último, João escreveu o Apocalipse. Eu não sei em quanto tempo a gente está de live aí, mas eu queria discorrer algo com vocês no início desse capítulo 5, que tem algo muito bom para a gente. Muito bom, gente. E eu não poderia deixar de falar no capítulo 5 e deixar de falar isso com vocês. Então, gente, uma coisa eu vou pedir a vocês. Convida o pessoal aí, compartilha, comenta, bota coraçãozinho aí, do joinha. Porque conforme a gente comenta, convida, clica no joinha no coração, o Face entende que é importante. E aí ele começa a divulgar, começa a facilitar até que passe de 1 hora a live. Não é a minha intenção aqui passar de 1 hora. Mas vamos lá, mais um pouquinho. Lá no início, onde tudo isso começou. Por que Jesus estava falando isso para aqueles fariseus? Porque onde começou essa história? No início do capítulo 5, Jesus estava subindo para Jerusalém. Jesus estava subindo para Jerusalém. Cadê minha Bíblia que estava aqui? Tem que pegar minha velhinha. Tá lá. Então, Jesus estava subindo para Jerusalém. Por que Jesus estava subindo para Jerusalém? Mais um pouquinho de conhecimento para nós hoje. Porque Jerusalém ficava 800 metros acima do nível do mar. Então, toda vez que você vê no texto, e estavam subindo a Jerusalém, é porque Jerusalém ficava 800 metros acima do nível do mar. Então, e toda vez que eles estavam falando, quando eles falam, estávamos descendo para tal lugar, saindo de Jerusalém, porque eles estavam no alto. Então, Jerusalém ficava no alto. Eu tenho uma imagem aqui, vou mostrar para vocês.
antes de nós falarmos aqui. Não sei se vai dar para enxergar muito bem aí. Tá vendo aqui? Isso aqui é a imagem antiga. Não sei se está dando para enxergar. Aqui. A imagem da antiga Jerusalém. Jerusalém aqui no alto, tá vendo? Os muros de Jerusalém, a fortaleza, aqui ó, onde os guardas ficavam de Jerusalém. E a gente vai falar disso aqui, ó, que está abaixo desses alpendres aqui, que é o tanque de Betesda. E o tanque de Betesda é essa imagem aqui, tá vendo? Essa imagem é o tanque de Betesda. Aqui que o paralítico estava. E no tanque de Betesda, deixa eu... Ai, meu Deus, que besteira aqui. No tanque de Betesda, aqui, a Bíblia, vamos lá. João capítulo 5, lá no início, diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Estou lendo na NTLH. Ai, meu Deus. Eu tenho que ler na ARC. João 5. Deixa eu pegar minha velhinha aqui mesmo. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Viu aí? Jesus subiu a Jerusalém. Por que Jesus subiu a Jerusalém? Porque Jerusalém ficava 800 metros acima do nível do mar. E diz assim, discorrendo sobre o texto, dando prosseguimento. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, lembra Jerusalém lá no alto, da imagem que eu mostrei, e aquela porta ali que dá ali para baixo, onde está o tanque de Betesda, é a porta das ovelhas. E próximo à porta das ovelhas, tinha um tanque, chamado em hebreu Betsaida, ou Betesda. Algumas traduções está Betsaida, outras traduções está Betesda, e tem um outro nome também que podem chamar. E, olha só, Betesda, e sabe o que quer dizer Betesda? Sabe o que quer dizer o Betsaida? Betesda quer dizer casa de misericórdia. E Jesus estava indo para lá, para a festa em Jerusalém. Mas o que acontece? O qual tem 5 alpendres, esse tanque de Betesda. Alpendre, para quem não sabe, são coberturas. Essas coberturas que tinham em volta do tanque, eles chamavam de alpendre. Ora em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, 5 coberturas. Nestes jazia grande multidão de enfermos, 2 pontos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o anjo agitava a água,
e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Algumas considerações nós temos que fazer aqui. A primeira consideração que nós temos que fazer aqui é explicar que foi por causa disso que os fariseus foram lá imprensar, tentar matar, arrumar uma forma, um motivo para querer matar Jesus. Foram lá perseguir Jesus, porque Jesus curou aquele homem que estava 38 anos, jazia naquela cama, daquela forma, estava lá naquele tanque de Betesda, e aí aqueles fariseus souberam que Jesus, aí perguntou para o homem: quem te curou? O homem falou: não sei, mas o homem que me curou mandou pegar a minha cama e seguir com ela, e andar com ela, e levar ela. Aí o fariseu: mas você não pode carregar essa cama de sábado. O homem que me curou mandou pegar minha cama e andar. Mais à frente, esse ex-paralítico, encontra com Jesus. E Jesus fala para ele: que bom que está bem. Nas nossas palavras de hoje. Mas não erre novamente. Não peques mais, Jesus fala. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E aí, logo depois, encontra o paralítico. O paralítico fala: foi Jesus que me curou. Aí os fariseus foram seco atrás de Jesus, encontraram com Jesus, e ali começou o embate entre os dois, e deu o fim naquelas palavras e um pouquinho mais após, onde nós discorremos hoje. Mas eu queria voltar lá no início. Uma coisa me chamou a atenção nesse texto. Jesus estava indo para a festa. Jesus estava indo para a festa lá em Jerusalém. Só que o tanque de Betesda, a casa de misericórdia, ficava embaixo na porta das ovelhas. Jesus estava indo para a festa. Só que no meio do caminho, indo para a festa, ele resolveu parar e passar no tanque de Betesda. E quando ele passou no tanque de Betesda, tinha um paralítico que há 38 anos sofria com aquela paralisia. Agora você imagine um paralítico numa cama. E Jesus resolveu passar por lá. Agora, uma coisa, eu já tinha ouvido falar que essa história da água agitar e a pessoa ser curada logo após da água agitar, porque o anjo passou por ali, é uma coisa inverídica. E estudando um pouco mais, eu vim a saber que aquele tanque, nós não podemos afirmar se depois que a água era agitável, se curava mesmo ou não. Ficou uma incógnita aí, ninguém conseguiu provar, nem que sim, nem que não. Uns falam que é mentira, porque como era um tanque que era
um canal passava ali por baixo, e aquele canal que passava por baixo ali, como a água era intermitente, ou seja, passava de tempos e tempos, não sabia se era daqui 1 hora, ou daqui 1 dia, ou daqui a 10 dias, mas passava a água ali em tempos e tempos, e ninguém sabia o momento certo. Então eles deduziam ou pregavam aquilo ali, que aquelas águas curavam para quê? Para chamar todos paralíticos, como a gente acabamos de ler, cegos, coxos, todas as pessoas que eram excluídas da sociedade por causa de algum defeito físico ou alguma perturbação mental, as pessoas iam para lá. Por quê? Esperando o anjo passar. Esperando a água ser agitada e entrar e ser curado. Aí alguém pode pensar, mas Alex, se está dizendo na Escritura que alguém entrava logo depois da água ser agitada e era curado, aí eu fui procurar saber mais profundamente como as Escrituras estão dizendo realmente. Se você pegar na tua Bíblia aí, e a tua Bíblia for Almeida Revista e Corrigida, ou Almeida Revista e Atualizada, a famosa ARC ou ARA, está assim, porquanto. Esse porquanto quer dizer, diziam, entendiam que não é uma afirmação. Esse porquanto pode ser que é verdade. Depois, você pesquisa esse porquanto, o que quer dizer. Eu fui estudar e realmente a palavra porquanto é que eu ouvi falar e estou reproduzindo, porém eu não tenho certeza. Por isso que está escrito, porquanto. E eu fui um pouco mais além. A Bíblia, ela é totalmente resumida para mostrar, nesse texto principalmente, o milagre que Jesus fez e o embate que ele teve com os fariseus a respeito da sua divindade. O final do versículo 3 e o versículo 4 nos escritos originais não existem. Mas, Alex, então por que colocaram? Mas a Bíblia diz que aquele que acrescenta um tio, retira uma vírgula, é amaldiçoado, é anátema. Esse texto está aí. Em alguma Bíblia, não sei se a tua está assim, entre parênteses. Em alguma Bíblia está um travessão no início e no fim. Em outras Bíblias eles tiram totalmente. Eu tenho uma Bíblia que eles tiraram totalmente. A versão, a mensagem. A versão NVI está escrito assim, diziam que. Por que está esse final do versículo 3 e todo o versículo 4 colocaram aí? Para nos dar melhor entendimento. Porque se só aparecesse lá no versículo 9, versículo 6, se eu não me engano. Deixa eu confirmar. Não estou achando aqui. Quando fala que a água era agitada e o anjo curava. Se só tivesse isso, a gente ia ficar, por que a água era agitada? Poxa, por que acontecia isso? Onde é que... Não entendi por que essa água foi agitada, não entendi por que o paralítico estava lá. Por que esse paralítico estava lá nesse tanque? Caramba, por que ele está reclamando que não tem ninguém para colocar ele lá? Quando Jesus perguntou para ele, queres ser curado? A gente ia ficar assim. Então, os historiadores da época, os escritores, as pessoas que transliteraram a Bíblia para o nosso idioma,
colocaram isso aí como complemento. A Bíblia já é completa, isso aí é só um complemento para nos dar melhor compreensão. Mas isso não tira a virtude, o poder das Escrituras. Pelo contrário, a gente começa a entender por que o paralítico estava ali. E Jesus fala para ele assim: você quer ser curado? E ele respondeu, não era mais fácil responder, quero, Senhor. E ele respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me coloque quando a água é agitada. Versículo 7. Não tem ninguém que me coloque. Eu não tenho ninguém por mim, Jesus. Eu não tenho ninguém que me ajude. Eu sou abandonado. Eu sou excluído da sociedade. Eu não tenho ninguém que me defenda. Eu não tenho ninguém que me acuda. Eu não tenho ninguém que me assista. Eu não tenho ninguém que me ajude. Eu não tenho ninguém. Eu sou sozinho, Jesus. Por isso, Jesus, quando faz uma pergunta, ele já sabe a resposta. Ele sabia que aquele paralítico ia falar aquilo. E por que Jesus, o paralítico, respondesse daquele jeito? Porque hoje em dia, principalmente nessa pandemia que a gente está hoje, existem muitas pessoas solitárias. De repente você está solitário aí, isolado em algum lugar, essa mensagem vai chegar até você. E você acha que você está sozinho, você acha que todo mundo te abandonou, mas foi a situação que te fez chegar a estar nessa condição, nesse lugar. Você acha que não tem ninguém por você, mas existe um que é o único que importa, que esteja com você, que esteja por você, que esteja aí, e ele está te perguntando, você quer ser curado? E você, nesse momento, não se lamure, não fale que você não tem ninguém, não fique se queixando, reclamando, fala, Jesus, eu quero ser curado porque eu creio. Aquele paralítico, ele não sabia diante de quem ele estava. Mas Jesus estava perguntando para ele uma pergunta poderosa, você quer ser curado? Jesus hoje está me mandando te perguntar isso. Você quer ser curado? Eu não sei o que tem te atormentado. Eu não sei se é algo que você cometeu, que tem te visitado, tem te assombrado. Eu não sei se é alguma enfermidade no corpo. Eu não sei se é algo na mente. Mas Jesus manda te perguntar, você quer ser curado? Você não está sozinho, eu estou contigo, Jesus manda te falar. Eu estou com você, você quer ser curado? Você quer ser curado? Quem está perguntando é o médico dos médicos, o rei dos reis, o alfa e o ômega. E ele está te perguntando, você quer ser curado? O que tem te assombrado, o que tem te atormentado, você quer ser curado? Ele pode te curar. Creia que uma palavra liberada, basta ele falar o haja, que você vai ser curado. Só que muitas pessoas hoje em dia acham que tem que achar Jesus. Acham que foi Jesus que acharam elas. Jesus estava indo para a festa. E ele resolveu passar naquele tanque. Porque tinha alguém lá. Jesus, ele está no céu. Mas ele está vendo que tem alguém no lar. E assim como ele visitou aquela casa de misericórdia hoje, a casa de misericórdia pode ser a tua casa. E ele vai chegar até aí e está te perguntando, você quer ser curado? Não foi nós que encontramos Jesus, foi ele que nos encontrou. Não fomos nós que conhecemos Jesus, foi ele que nos conhece desde o ventre da nossa mãe, mesmo ainda quando estávamos informes.
Nós não fomos até Jesus, foi Ele que sempre veio até nós. Ele é a videira verdadeira. Ele nos chama de amigo. Foi Ele que veio até nós. E Ele vai até você. Eu não sei o que você está sofrendo no corpo, na alma. Não sei se você está enfermo. Mas Jesus manda te perguntar, você quer ser curado? Ele quer passar aí agora. Porque ele fala assim, ó. O enfermo respondeu, se lamuriou, ele reclamou, ele começou a falar que ele é sozinho, eu não tenho ninguém que me coloque lá. E quando eu vou lá com o maior esforço, imagine um paralítico fazer esforço para chegar num tanque. Talvez hoje você tenha feito todo o esforço do mundo para ser curado, talvez você tenha procurado médico, talvez você tenha procurado psicólogos, talvez você tenha procurado pessoas, você tem procurado muitas coisas, várias formas de se curar, mas Ele é o bastante. Você não precisa de ninguém, você precisa de Jesus. Eu costumo dizer que nós entendemos que Jesus é tudo que precisamos quando Ele é tudo que nós temos. Quando Ele é tudo que nós temos, nós entendemos que Ele é tudo que precisamos. Então Jesus lhe disse, levante-se, pega o seu leito e anda. E Jesus manda te dizer agora, levante-se agora, levante-se em corpo, levante-se em alma, tenha bom ânimo, cabeça para cima, se lave, toma um banho, vista roupas limpas, porque a partir de hoje, a tua vergonha se transformou em dupla honra. Receba a cura no nome poderoso de Jesus, aí onde você está. E eu quero orar por você agora. Eu quero orar contigo agora. E eu quero dizer, se você tem alguma dúvida de algo que foi falado aqui ou das Escrituras, coloca aí nos comentários que nós vamos responder na próxima live, porque a gente vai orar e nós vamos terminar em nome de Jesus. Coloque a mão em posição de receber, assim. Coloque a mão assim, posição de receber. Pai, o Senhor me impulsionou, me inspirou. Pai, o Senhor falou comigo quando eu estava precisando, Senhor, de uma palavra Tua para discorrer nesse dia. E o Senhor também me levou até esse texto. E o Senhor me despertou para isso, Jesus. E eu creio que tudo que o Senhor faz tem propósito. E, Senhor, há um propósito por detrás dessa live. Há um propósito por detrás dessa transmissão ao vivo. Há um propósito de cura, de libertação, de salvação. Porque mesmo depois que o Senhor curou aquele enfermo, aquele paralítico, eu não sei a área dessa pessoa que está paralisada. De repente a área espiritual, de repente a área sentimental, de repente a área financeira, de repente a área conjugal. Ah, Senhor, mas eu, através do Teu nome santo e poderoso, eu digo, ser curado, levanta e anda, em nome de Jesus. Senhor, essa live que o Senhor me inspirou a fazer, não foi somente para trazer conhecimento, mas foi para trazer cura, Senhor. Então você que está me ouvindo, se você está afastado dos caminhos do Senhor e o seu coração está turbado, eu mando te dizer, como está lá em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Jesus, credes em Deus, e seja curado.
e seja salvo, e seja resgatado. Volte para a casa do Pai, porque na casa do Pai, Ele tem preparado morada para ti, Ele tem preparado lugar para ti. Não andeis ansioso por coisa alguma, em nome do Senhor Jesus. Pega a tua cama, levanta e anda. Vai fazer agora o que você não podia fazer. Vai pensar o que você não podia pensar. Vai fazer o que você não conseguia fazer até hoje. Porque eu creio pelo poder do Espírito Santo de Deus que você já recebeu a tua cura. Pega, receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Porque não foi o Alex, mas foi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, que te falou isso nesta tarde. Em nome de Jesus, receba o teu milagre, receba a tua vitória, receba a tua cura, receba a tua libertação, receba a tua salvação de volta. Em nome de Senhor Jesus. E que Deus te abençoe. E até terça-feira que vem. Terça-feira que vem, nós vamos continuar esclarecendo as Escrituras e recebendo o melhor de Deus para a nossa vida. Que o refrigério, a paz que excede o entendimento e todo o poder de Deus seja contigo, com tua família e com todos, em nome de Jesus. Tchau, gente. Deus abençoe. Amém.